Fala abençoado, a paz do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com você uma palavra que se encontra no segundo livro das crônicas dos reis de Israel e de Judá, capítulo de número 7, versículo 14. É um texto bem conhecido que diz assim: que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu amado, eu queria falar um pouquinho sobre a situação que nós estamos vivendo hoje, em relação a essa pandemia, coronavírus, Covid-19, né? Que relação tem essa palavra que nós estamos meditando com o que nós estamos vivendo? Eu queria falar sobre o que Deus espera de nós em época de coronavírus. Amigos, esse texto ele fala o seguinte: se você vê ali no começo do livro de 2 Crônicas, é a inauguração do templo. Então, quando Salomão inaugura o templo, ele faz aquilo que nós fazemos até hoje, né? Aquele culto de inauguração. Quando ele faz esse culto de inauguração, ele faz algo diferente. Ele monta uma espécie de um mini palanque no meio do povo lá dentro do templo, e ele dobra o seu joelho e levanta um clamor. O que ele fala nesse clamor? Ele começa a apresentar diante de Deus possíveis aflições que Israel viesse a passar. Como assim? Ele fala: Senhor, quando nos sobrevier a fome, quando nos sobrevier a peste, doenças, quando nos sobrevier a guerra, quando o inimigo estiver prevalecendo contra nós. E ele cita um monte de situações. Ele diz, antes de falar elas, ele diz: Senhor, por termos nós pecado, quando por termos pecado nos sobrevier, todas essas coisas nos sobrevierem, e nós nos humilharmos diante de Ti, nos arrependermos, orarmos, Te buscarmos, nos convertermos no nosso mau caminho, ouve Tu dos céus, perdoa os nossos pecados e intervém em nosso favor. Então, esse texto que foi citado aqui, ele nada mais é do que a resposta de Deus sobre essa oração. E Salomão cita várias aflições na oração dele. E é engraçado que quando Deus responde, ele responde de uma vez só. Ele não sai citando cada aflição daquela. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar primeiramente, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, esses quatro posicionamentos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus faz duas coisas. Enquanto nós temos que fazer 4, Deus faz 2 que são tremendamente gloriosas. Então Deus estava dizendo que Ele exigia algo. Que quando o povo estivesse passando por aquilo, por aquelas aflições que eles mereceriam passar, assim como nós também, a humanidade merece, tá? A humanidade merece essas aflições que nós estamos passando, e na verdade muitas até piores, tá? A humanidade como um todo. E talvez você pense assim: não, mas eu sirvo a Deus, mas eu guardo a palavra do Senhor no meu coração. Eu acho que essa palavra é para quem não serve a Deus. Não. Essa palavra é para todos nós. Por quê? Principalmente nós que servimos a Deus, nós temos que encabeçar este arrependimento e essa busca, essa humilhação diante de Deus. Nós temos que encabeçar, nos humilhar, interceder, que é o que Deus espera de nós, intercessão, tá? Deus espera que a gente interceda, que a gente se humilhe, que a gente ore, levante um clamor pelas nossas vidas, pelas nações, pela nossa nação especificamente, pela nossa cidade, tá? O Senhor ensinou que quando nós estivéssemos numa nação, seja a nossa ou não, nós estivéssemos apenas morando em outra nação, nós tínhamos que orar por ela, porque se ela tiver paz, nós vamos ter paz, não é assim? Então, nós precisamos interceder
Nós precisamos buscar o Senhor, nos humilhar. E nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Talvez você diga, não, mas eu já sirvo a Deus. Mas sempre há algo para melhorar. A gente não pode permitir que quando isso acabar, a gente volte ao normal, como alguns estão esperando. Estou doido para que tudo volte ao normal. Mas é exatamente o que Deus não quer, amados. Deus não quer que volte ao normal. Ele quer que as coisas, nós possamos voltar a trabalhar, voltar às atividades normais, mas não da forma normal. Não da forma como estávamos, mas melhores. Mas trabalhados. Que nós possamos expressar o amor de Deus, a vontade de Deus na terra. Para com Ele, para com o próximo. Então é isso que Deus espera de nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, mas Ele traz uma promessa gloriosa no final, não é só ordem. Os mandamentos de Deus são seguidos de promessa. Ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer perdoar os nossos pecados. Deus quer sarar a nossa terra. E esse sararei a sua terra, lembra que eu falei que Salomão tinha orado por várias situações diferentes? Mas Deus responde só assim, eu sararei a sua terra. Ou seja, não importa o que for que o meu povo estiver passando, não importa o que a humanidade estiver passando, se ela se humilhar, se ela orar, se ela me buscar, se ela se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não importa o que você esteja passando, não importa o que eu esteja passando, isso aqui não serve somente em relação a essa pandemia que estamos vivendo. É em tudo na nossa vida. Não importa o que nós estivermos passando, se nós tivermos esse posicionamento, Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Vamos fazer uma oração nesse momento. Feche os teus olhos. Poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de meditar na Tua Palavra. Senhor, nos concede a graça de nos humilharmos, de orar, de Te buscar, de nos convertermos dos nossos maus caminhos. E Pai, entra com resposta. Senhor, ouve desde os céus, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, sara a vida dessa pessoa que está me ouvindo, talvez esteja enferma ou com um familiar enfermo. Sara o casamento dessa pessoa, sara a família dessa pessoa, restaure a vida dela, abençoe, sare talvez a vida financeira dela que ela precisa. Pai, entra com resposta, é o que eu te rogo, em nome de Jesus. Meu amigo, fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir este vídeo, de comentar. Não esqueça de compartilhar para os seus amados, amigos e familiares, porque assim o YouTube entende que este vídeo tem relevância e vai recomendar para outras pessoas. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.